formal, digamos, né? A gente, como vocês viram, é um filme que tem um tratamento muito bem balizado dos enquadramentos, né? Da parte de composição das cenas, né? Seja enquanto marcar com certa geometria uma série de presenças nos edifícios, na arquitetura, e, por outro lado, um tipo de trabalho com as personagens, com os objetos, quer dizer, tudo muito bem marcado, né? A gente tem a caracterização muito forte do tipo de organização da vida doméstica, né, de várias famílias, né? Não só a família do seu Francisco, que é o patriarca maior presente nesse ambiente. E esse aspecto dos cuidados que o filme traz na maneira de ir narrando essa história, né, marcam muito bem, né, o talento do Kleber Mendonça e estabelecem, né, uma capacidade de reter, né, o espectador, né, no desenvolvimento, digamos assim, cômico-dramático, né, desta espécie de crônica deste bairro, né? A gente tem, num aspecto assim que domina ao longo do processo, nós temos este clima de uma crônica em que vai se configurando o estilo de vida de algumas famílias ou de algumas personagens que adquirem maior proeminência, né? Seja o pessoal que pertence à família do São Francisco, claro, com protagonismo para o João, né? E o protagonismo negativo do Dinho, né? Que é a espécie assim, de considerada ovelha negra da família, etc. Né? A figura do seu Francisco, né? Que é o patriarca mor, e a família da Maeve, né? Que é a atriz Maeve Jenkins, que é a Bia, né? Que é o lado mais, digamos assim, humorístico do desenvolvimento dessa crônica, né? E há um trabalho muito marcado e sem pressa, né? Ele vai desenvolvendo sem pressa todo um processo de caracterização de um modo de vida, caracterização da vida doméstica, né? Marcando muito bem, né? Uma comparação, assim, não no sentido de igualar, mas no sentido de marcar as conexões existentes entre toda uma história que começa lá com Casagrande e Senzala, né? No período da grande casa senhorial e seus escravos e todo o processo das plantações, né? E o que acontece nesse bairro, né? Nesse bairro que, na verdade, vocês percebem que não existe em nenhum momento a presença do Estado. Nós estamos numa sociedade moderna, um bairro altamente verticalizado, arquitetura hipermoderna, né, um desenvolvimento de relações completamente no sentido institucional informais, né? Quer dizer, tudo que acontece na rua e tudo que acontece dentro de casa, não é parte deste jogo de informalidade em que nós temos o poder das famílias, né? E, acima de tudo, o poder da família do seu Francisco, que é esse grande patriarca que, digamos assim, ele administra o bairro como se fosse o engenho dele, né? Ele tem lá o engenho que já está decadente. Vocês viram que na hora que o João vai com a Silvia, né? Visitar o seu Francisco lá no engenho, a marca que é dada naquela sequência é um pouco a da fantasmagoria, né? Seja o cinema completamente já semi-destruído, né? Que foi, num determinado momento, muito vivo, né? Em determinado momento da história daquela cidadinho que está junto do engenho, né? E seja o tipo de clima, né, que se dá nessa convivência deles, né, nessa visita, né? Inclusive com uma das liberdades que o Kleber toma em alguns momentos é de trabalhar simbolicamente com situações que, na verdade,
não seriam, né, compatíveis com um filme que tem um tom mais realista, digamos assim, né? Como aquele banho, né, de uma espécie de uma... Não é bem uma cachoeira, porque atrás tem um muro, né, vocês repararam? Escuro. Mas, enfim, tem um tom de cachoeira e, de repente, começa a vir aqueles jatos de sangue, né? A violência toda que está contida nos processos que a gente acompanha é comentada por esse tipo de intervenção muito direta, né, da construção, né, dramática do filme e que não tem nada de realista nisso, né? Da mesma forma como a gente vai ter em outras sequências, assim, certas construções como a menina que tem uma espécie de pesadelo, né, mas ao mesmo tempo não é uma montagem, né, que define com toda clareza o fato que são imagens relacionadas com um certo sentimento de insegurança da menina, que é filha da Bia, naquela cena da invasão do pessoal, que a gente sabe que tem uma favela ali do lado, porque teve um único plano ao longo do filme todo, em que ficou muito claro isso, aquela situação em que o João está no alto de um edifício, né, no trabalho dele, fazendo a corretagem, né, de vendas, etc. E quando a câmera faz um plano geral ali do bairro, a gente vê toda a verticalidade presente, toda a geometria dessa arquitetura moderna, hiper geométrica, ao lado de uma favela. Então, já se sabe, a partir de um certo momento, que este bairro tem como vizinhança, por um dos seus lados, uma favela. Então, a questão da invasão da favela está sempre presente, né? Coitado do menino que está lá pegando coisas numa árvore, né? Vai lá e leva um soco, né? E o cara diz, não, é para ele aprender que aqui não é lugar dele. Ou seja, há todo um processo um pouco paranoide e um pouco cheio de preconceitos com o pessoal da vizinhança. Por outro lado, o filme, nessa crônica, vai compondo o lado cômico e o lado dramático, né, com muita, digamos, com ritmos que ele não tem pressa em fazer esse procedimento todo, né. O que é importante é o fato da gente ter, num bairro todo moderno, verticalizado, nos dias de hoje, né, uma situação que é uma reprodução dos processos de administração informal e de um jogo de poder, né, que tem a ver com essa tradição, né, da Casa Grande Senzala, né, que hoje muita gente brinca com essa coisa, que tem a quarto de empregada, sala de visita, né, que tem toda uma série de relações domésticas, né, que são muito informais, né, quase como se todo mundo fizesse parte de uma família, mas esse fazer parte não significa igualdade, não significa que estão no mesmo patamar, né, dentro da estratificação social, como acontece com as empregadas das casas. Por exemplo, a Maeve tem uma relação que parece muito harmônica com a sua empregada, né, que é, obviamente, cúmplice das compras dela de droga, de maconha, né, que acho que é maconha ali, né, maconha que ela fuma o tempo todo. Ao mesmo tempo, numa hora que ela fica irritada com a empregada, vem todo o autoritarismo, né? A conversa dela com a empregada é extremamente forte nesse sentido, de essa personagem que parece que não tem dons assim, de autoritarismo, de repente, no momento em que tem uma situação mais tensa, vem todo um processo de poder, né? Isso acontece também na casa do João, né, que tem lá a empregada, que é muito simpática, tem lá os filhos, que tem um rapaz que vê. Tem uma informalidade que, na verdade, é uma pseudo, né, postura democrática de relação, porque o jogo de poder nunca deixa de estar presente, né, e está bem claro, né, quem é patrão e quem é empregado, essa coisa toda. Então, o filme trabalha num tom de crônica, como eu disse, né? As situações vão sendo montadas assim em paralelo, tem vários pontos de condensação. Enquanto isso, o, o Clodoaldo e seu grupo, né, estão ali, né, tendo um papel que tem muita personalidade quando estão presentes, né, principalmente pela figura do ator, o Arandir Santos, né, que o Arandir é um excelente ator, e ele que traz um tipo de diálogo que é muito interessante,
aquele diálogo que ele tem com o João e o tio do João, o tio Anco, ali na entrada da casa, não é extraordinário, porque ele vai se desenvolvendo uma retórica para convencer, convencer os dois pela aceitação dessa presença dele, do seu grupo, para cumprir, de novo, do ponto de vista totalmente informal, né, uma função que, na verdade, é uma função pública, que deveria ser institucional e deveria fazer parte da administração pública, né, da prefeitura, do Estado, etc., né? Tudo isso está ausente do filme. O que está presente no filme são os arranjos feitos, né, por esta situação em que as famílias, né, com diferente nível de poder e com diferente nível de status social e econômico, vão compondo, né, a sua relação com o universo dos que trabalham para elas, né? Tudo isso dentro de um processo que realmente é com total ausência de qualquer estrutura institucional, seja da cidade, seja do Estado, etc., né? Então, o filme tem essa particularidade de mostrar, principalmente através dessa figura do seu Francisco e sua família, não é, uma herança, digamos assim, ou um eco, não é, de um arranjo institucional que é de outros momentos da história daquela região e do Brasil em geral, né? Então, é que no início eu anunciei essa questão aí desses estratos de tempo, né, que vão nesta mesma cidade, nesse mesmo bairro, simultaneamente, esses estratos de tempo que estão presentes, né, e que se relacionam com toda uma história, né? Então, há ali, naquele momento, uma acumulação, né, de relações e de estruturas de vida social que vão nos lembrando de momentos anteriores da história, né, das relações entre patrões e empregados, ou entre senhores de engenho e escravos, e com tudo isso estabelecendo, né, fora de qualquer plano institucional, né, de uma legalidade definida segundo protocolos de uma sociedade estruturada com presença clara das instituições administradoras para definir leis, para definir as formas de relação entre os cidadãos, né? Então, na verdade, né, a gente tem ali, naquele ambiente moderno, a presença, né, desta herança muito clara, né, e digamos, a sobrevivência de um extrato do tempo, né, que é de outros momentos da história, né, brasileira em termos de relação entre classes, né? Isso é um aspecto muito forte no filme, né, que vai definindo todo o seu desenrolar. E é muito interessante o fato de que a trama fundamental, né, que se define, né, e que vai, digamos, marcar qual é no fundo, né, o movimento feito pelo Arandir, o seu grupo, e depois pelo Arandir e seu irmão. Inclusive, a chegada do irmão do Arandir é uma espécie de ponto de virada, como dizem nos enredos, né? Um momento chave, inclusive que muda o tom, né? Porque ele chega e ele não é como o Arandir, que é um cara bem-humorado, irônico, tal, etc. Os outros que são mais ou menos tranquilos na sua postura, ele não, ele vem tenso e fica tenso o tempo todo. Ele chega com um cara muito sério, não é, o irmão, e quando ele vai conversar com o seu Francisco, que sai da festa da sua, lá da netinha da família, né, bisneta dele, no caso, né, que ela já é neta dos outros mais velhos também. E ele sai para conversar sobre esse serviço que ele quer que eles cumpram. Então ele fala, vamos lá me encontrar na minha casa, etc. Quer dizer, a partir desse momento é que vai se dar, né, o confronto, né, e um confronto que é surpreendente num aspecto, né, mas, ao mesmo tempo, vem, digamos,
retrospectivamente, nos fazer projetar, né, em todo o movimento deste grupo que começam como guardas noturnos, né, depois tem a proposta de virarem guarda-costas, né? Porque as 3 partes do filme são, né, cães, como é que é? Cães de guarda, guardas noturnos e depois guarda-costas, né? Então são as 3 coisas que todas elas aí exercidas por um poder não institucional, né? E no final, quando vem a cena de confronto com o seu Francisco, né, a gente tem efetivamente uma forma de fazer um retrospecto a partir desse final, e aí sentir que tem uma trama que estava se desenvolvendo com muita força desde o início e que ela apenas se configura com toda a sua plenitude nesse momento, né? O filme tem uma estrutura muito interessante, porque a gente vai acompanhando, tem um tom de crônica, não tem nada de dramático que aconteça no sentido de estabelecer, né, um movimento em direção a um desfecho, né? O aspecto dramático fundamental é revelado na última cena, né? Por que eles estão ali? Qual é o motivo pelo qual eles estão ali? E qual é a relação deles com o seu Francisco, né? E a gente vai ter a cena, né, deles lá no apartamento. Ele tem um jogo que ele vai, tal como no início do filme, até o fim, ele usa a personagem da Bia como uma figura de contraponto, que é o lado comédia, digamos assim. E até no momento em que eles chegam à situação de fato lá com o seu Francisco, nós vamos acompanhar indiretamente. Porque a gente vê o momento que o seu Francisco percebe, né, que eles vieram aqui para matá-lo, porque, na verdade, eles deixam claro isso. Falam, bom, já que o senhor é da turma da lei da vingança, nós também somos, tal como, né, nosso pai e nosso tio foram mortos pelos seus capangas, agora estamos aqui para nos vingar, né? E, enquanto está havendo essa negociação, a gente segue a cena. Mas, na hora que a cena vai chegar ao seu desdobramento, ao seu desfecho, corta e vai para a comédia da Bia e sua família, seus meninos, lá com as bombinhas e com todos os sustos que levam com os estampidos. Mas tem um estampido que é diferente, que é provavelmente o do revólver. E é interessante como ele trabalha de uma forma indireta com o momento-chave, né, do desfecho do filme. Ele trabalha e continua fazendo esse jogo entre a coisa séria que está acontecendo ali e esse momento que é também, digamos, de comédia, né, descontraída, que é, não por acaso, também ligado à figura da Bia, né, que vai em vários momentos a esse contraponto. O que tem de interesse também, eu acho, no filme é justamente essa capacidade de conseguir trabalhar com a criação de uma espécie de microcosmos, né, de uma espécie de mundinho que é uma espécie de condensação de muita coisa, né, dessa modernização truncada, como dizem, né, uma modernização que estabelece um desenvolvimento urbano muito acentuado em todo o país, né, dentro desse movimento urbano muito acentuado, né, a criação, né, de novas estruturas modernas, né, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista dos instrumentos à mão. Por exemplo, vem a modernidade de todas as coisas que os próprios meninos usam, né, os celulares e todo esse mundo de comunicação digital está muito presente. Ou seja, mas essa tecnologia, na verdade, né, ela está ali, mas ela não é propriamente, né, associada a um novo tipo de convivência, a um novo tipo de relações de poder, né, e que pudesse significar, né, que, neste andamento de modernização, tudo está acontecendo segundo um senso assim, de coesão, né, nos processos, né. Essa modernização ela é truncada, ela é apenas algo que está acontecendo num certo nível, né, das relações sociais, mas não em outros, a ponto de nós termos, né, uma situação típica de uma cidade
super moderna, num bairro, né, com poder aquisitivo alto e com uma estrutura de acesso a todos os elementos técnicos que estão disponíveis para todos os tipos de ação e atividade das pessoas. E aí nós temos, não é, na verdade, não é, uma estrutura de relações de poder e de administração, né, desse ambiente, desse espaço, desse bairro, totalmente fora, né, de uma ideia de um extrato de tempo contemporâneo, né? Então, a presença de uma sobrevivência do passado, né? Então, isso a gente está dizendo em termos de extratos de tempo dentro de um mesmo presente, né? Quer dizer, um mesmo momento, em termos cronológicos e etc., ele pode conter, né, diferentes extratos de tempos que nele ficam acumulados, que ficam interagindo, né? Então, esse eu acho um trabalho do Kleber extraordinário, né? O filme é muito seguro na direção, a forma como ele trabalha com os diferentes climas que ele cria e com diferentes situações de envolvimento das personagens, a meu ver, né, eu sinto como muito coeso, muito coerente e com uma força dramática, né, no momento em que as coisas se precipitam, né. E ele fez um jogo muito claro, né, de ir ampliando, né, a crônica, porque tem uma série de aspectos, né, uma série de personagens que tem lá um momento, né, em que elas vêm à tona, né, e que estão ligados a coisas, inclusive, jocosas em geral, né. E, para mim, eu acho que um outro ponto muito forte de crônica é a reunião de condomínio, né, é extraordinário. A reunião de condomínio diz tudo, porque a forma como eles tratam a questão, né, do guarda noturno que se vai despedir. Se não, vai... não, tem cena, tem uma hora que a mulher fala, um absurdo, eu recebo a Veja sem o plástico, né, quer dizer, uma coisa assim. E tem uma série o cara com orgulho que o filho está dedando lá, o coitado, porque fez um vídeo mostrando que ele dormia. Enfim, tem todo um aspecto ali, e tem um ponto forte no filme também. É que, digamos, se de um lado o Arandir, como é o nome dele no filme? Não, Irandir, não, desculpa, Irandir. O Clodoaldo. O Clodoaldo é um protagonista, né? Digamos, o Seu Francisco é um protagonista. A Maeve não é só uma coadjuvante, ele é uma figura-chave. E o João, que seria, digamos assim, uma figura importante no jogo, porque ele é a figura também que, desde o início, a gente acompanha, né? O João é a pessoa que não age. O João faz o trabalhinho dele lá para o seu avô, mas, por outro lado, não é, nas situações, ele é muito sensato, né? Inclusive, ele conduz muito bem aquela comédia daquela mulher que quer o desconto no preço do imóvel porque alguém se suicidou ali, né? Quer dizer, é extraordinária aquela sequência, né? A mulher, em vez de, poxa, suicidou, que chato, não, né? Pô, se alguém se suicidou aqui, então eu acho que dá para fazer um desconto aqui, né? Quer dizer, um negócio em que todo esse sentido de humanidade dela, que parece que está sendo exercido, se mostra apenas um pretexto para conseguir um barateamento lá na compra, né? E ele é muito sensato, João. Ele está sempre numa postura do cara racional, do cara ok, do cara que é legal, que é honesto, que é uma figura. Mas, ao mesmo tempo, ele não é uma pessoa que tem uma ação decisiva nunca, né? Ele está ali o tempo todo, desde o início ele é a figura da família que mais chega a nós, espectadores, mas está sempre como, né? A relação dele com a Sofia também inclusive a forma como ela se dissolve, né? A gente só fica sabendo quando vem lá o Jim e fala, e aí? A Sofia fala, não, ela tinha outra história, foi embora, tchau, né? E também em relação às situações todas de poder envolvidas, quer dizer, o João é bastante... Ele é sensato, digamos, mas ele é muito, né,
uma figura que pouca influência tem nas efetivas situações que são criadas e as tensões todas que são vividas pelas outras personagens. E, enfim, eu acho que, nesse caso, esse tratamento que esse filme dá, ele é interessante também se a gente comparar com outros filmes da época, né? Por exemplo, um pouco antes desse filme, teve o filme do Lírio Ferreira, o Árido Movie, que tem essa questão dos estratos de tempo, mas essa questão tal como é mais frequente a gente ver essa questão tratada em filmes em que há migrações. Então, alguém sai de uma cidade grande, de uma cidade que já está totalmente incluída no mundo do século XXI, com toda a tecnologia e toda a estrutura social, etc., etc., e vai para o interior do país, vai para uma área que está fora desse centro modernizador e, portanto, vai encontrar um outro tipo de mundo, né? Então, por exemplo, no Árido Movie, a gente tem como protagonista um jovem que é... Vocês viram? Quem viu o Árido Movie? Muito poucos, né? É um filme muito bom também. O Árido Movie é a história de um jovem que é âncora de um jornal nacional de TV, né? E que é uma figura totalmente inserida nessa modernidade, né? E ele recebe a notícia da morte do pai dele, que é numa cidade pequena lá do interior de Pernambuco. Aí ele vai até lá e, chegando lá, né, ele se envolve numa situação que é exatamente essa situação que estabelece, né, um outro extrato de tempo. Por quê? Porque a família vem informá-lo de que o pai dele foi morto, portanto, é um falecimento gerado por um assassinato, e que, dentro da tradição local, é obrigatória a postura de vingança assumida pelos filhos. E que ele tem que participar, né, deste gesto de vingança do pai. O cara sai de uma situação de âncora de TV, aqui, todo moderninho e tal, para uma situação lá em que a família vem pressioná-lo para participar, né, da vingança. Ou seja, a ir lá para matar o cara que matou o pai. E aí ele vive essa situação toda de maneira muito complicada e tal, depois volta, né? E é um filme muito interessante também, cujo aspecto ligado a esses estratos de tempo está muito claro, só que lá ele pega a São Paulo moderna, né? Não é o caso, não era o problema dele ficar exibindo aspectos arcaicos dentro da São Paulo moderna, né? Ele não faz isso, não é o tema, como é o tema do Kleber no caso do Som ao Redor. Mas é na migração que se estabelece a saída para um outro extrato de tempo, na contemporaneidade. Tem um filme que também é do Leonardo Nordello, espera aí, eu tenho anotado aqui, desculpem, do Nordello, que é a história, se chama Eles Voltam, né? Que é a história da Câmara, num determinado momento, está mostrando uma estrada, ali perto de Recife, e tem um momento que um carro para, daqui a pouco sai embora o carro e deixa dois adolescentes numa fase quase crianças, né? E um menino e uma moça. E eles ficam ali na estrada, a gente não sabe por quê. E aí eles têm um processo de estabelecer maneiras de voltar para casa, né? Então, essa presença deles nessa beira de estrada e depois a busca de formas de conseguir voltar para casa sozinhos, né, vai estabelecer um contato deles com uma comunidade que está ali vivendo à beira da estrada, que tem uma habitação, uma concentração de pessoas ali, naquilo que a gente chamaria talvez de uma favela, mas, enfim, não é bem isso, é mais um povoado de pessoal
bem sem recursos, mas muito bem estruturada, tal, e que tem o seu modo de vida. E eles se deparam com isso. Eles têm, nessa experiência, é a famosa experiência de aprendizado, né? É um tipo de gênero, né, em que você pega uma figura que tem pouco conhecimento, está numa situação de inocência, e o filme é a história que a pessoa vive é um aprendizado, né? E nesse filme nós temos isso, né? E eles acabam conseguindo voltar para casa, né? Mas nesse voltar para casa, a gente que está acompanhando todas essas formas, as formas como eles vão tentando realizar esse movimento de volta, vai havendo toda a caracterização do tipo de comunidade dentro do qual eles viveram um certo momento, quem ajuda, quem não ajuda, há todo um processo em que as diferenças de modos de vida e diferenças bem radicais de comportamento e de mentalidade, né, que podem ser associadas a essas diferenças de estratos de tempo dentro do desenvolvimento, né, do país, tem ali esse jogo no qual há uma distância digamos, minimamente que seja, mas distância geográfica entre um polo e o outro. É que nem no Área do Movie, que o cara sai aqui da posição de âncora de telejornal, está super envolto de tecnologias, etc., de comunicação, inclusive, e vai lá migrar para encontrar um outro estrato de tempo no mundo contemporâneo. O filme do Kleber, ele tem essa característica de trabalhar com os estratos de tempo numa única locação, digamos, de filme, num único lugar em que tudo acontece, né? E nisso ele se destaca de outros casos. Por exemplo, tem um outro filme que chama... Desculpa estar aqui pegando... Eu tenho um texto sobre o filme, O Som ao Redor, e eu cito esses outros casos. Chama Boa Sorte, Meu Amor. Como se fosse alguém se dirigindo, né, a amada. Do Daniel Aragão. Esse filme é mais ou menos contemporâneo do Som ao Redor, que é a história de um rapaz que mora no Recife, e morando no Recife ele tem uma moça com quem ele tem uma ligação, ele acaba estando totalmente apaixonado, ela também muito envolvida na relação com ele, e de repente um dia ela desaparece. Desaparece. Ele não sabe para onde ela foi. Ele acaba fazendo lá pesquisa, etc., e tenta ir até uma comunidade que é uma outra cidade, né, não tão junto de Recife, mas ele tem que fazer uma viagem para chegar lá. E aí tem a relação dele com a comunidade de onde ela veio, né, para viver no Recife. E aí tem uma situação que mostra muito bem outro extrato de tempo, com outro tipo de convivência, com outro tipo de valores, com outro tipo de institucionalidade ou não institucionalidade. Então, é outro filme que marca muito bem esses contrastes, né, entre um certo ambiente, né, e dentro da mesma situação de tempo, né, da história, no sentido, né, de desenvolvimento geral, mas é um extrato de tempo completamente distinto que este personagem que está à cata da sua amada, né, ele vai se confrontar, né? O que é importante nesse caso é essa questão da sobrevivência de um passado, né, no presente, né? Essa ideia da vinda de situações que são do passado, né, e que criam dentro de um determinado momento, de uma certa contemporaneidade, né, estratos de tempo distintos conforme a situação, né? E o interessante no Kleber foi ser o único filme que trabalhou com esse problema, mas numa única sociedade, num único ponto, que foi aí na cidade do Recife, nesse bairro, né? Que eu pensei que era Boa Viagem. Eu não tenho assim Recife tão claro, né, na minha visão, mas não é Boa Viagem, é um outro bairro.
meio vizinho de Boa Viagem, creio. Porque Boa Viagem é um bairro mais conhecido nacionalmente, digamos, né? Mas não, Então, então foi isso, porque quando... Olha aí, foi bom você saber, você sabe, né? Você é de Pernambuco? Então, olha, temos aqui um ótimo... Não, não, você vai... Fica à vontade para, inclusive, me corrigir se eu disse alguma coisa aí. Mas o que é importante é isso, né? Porque eu via o Kleber se falar, não, porque lá em Setúbal, tal, Setúbal, eu falei, então não é Boa Viagem. Quer dizer que Setúbal é uma parte de Boa Viagem. Porque Ah, tá vendo? Olha aí. Estamos aqui com um esclarecimento importante, inclusive para mim, viu? Eu não tinha sacado essa coisa. Eu, inclusive, tive algumas conversas com o Kleber depois, né? Eu não conheci o Kleber quando eu vi o filme, né? E, e até o Kleber tem uma obra extraordinária, né? E é um dos grandes cineastas que nós temos hoje no cinema contemporâneo. E ele fez um livro, foi a Companhia das Letras que pediu para ele fazer, né, a reunião dos roteiros dele. Você já viu esse livro? E eu tive a felicidade, sinceramente, fiquei muito contente que ele me pediu para fazer o prefácio, sabe? Foi uma marca de diálogo entre a gente, porque a gente teve alguns diálogos assim em eventos, né, que você encontra cineastas e tal, sempre nos dando muito bem. E daí, num determinado momento, quando pediram, ele foi publicar os roteiros, eu fiquei muito contente que ele pediu para fazer o prefácio, né? E, enfim, o que eu teria para dizer para vocês, não, para ir muito longe, já estou indo muito longe, né? Vocês falaram que era para falar 20 minutos, quanto eu já falei? Já 40, não. Então, para não ir muito longe, enfim, se alguém tiver alguma questão, por favor, se vocês querem fazer algum comentário sobre o filme, que eu não tocar em pontos que eu não toquei, fala. Eu só quero falar duas coisas, que faz tempo que eu não vejo o Som ao Redor e revendo agora. Hum. Eu não lembrava muito do filme, então várias coisas vêm na cabeça revendo. Uhum. Uma coisa que eu pensei revendo o filme, você falou de filmes que são quase a mesma época, mas dá para associar com ele, né? Um filme que eu associei, eu nunca tinha pensado nisso, foi Os Inquilinos, do Sérgio Bianchi. Sérgio Bianchi. Eu lembrei dele porque são cineastas muito diferentes, tons muito diferentes, mas eu acho que eles têm uma coisa, essa coisa da paranoia, Uhum. essa coisa da violência urbana, e tem uma coisa também que eu acho que o Sérgio Bianchi sempre tem nos filmes dele, né? Muita gente odeia, muita gente ama, né? Essa coisa, que é fazer um mosaico do Brasil, né? Das relações do Brasil. Exatamente. O filme do Kleber que mais lembra é isso, assim, apesar de enfim, ser de tons e coisas muito... Inquilinos, pessoalmente, é o filme que eu mais gosto dele, assim, sabe? Tem toda a razão. Eu gosto muito, e acho que são filmes que um é na periferia, né, de São Paulo, tem muitas coisas meio da pena, né, de bandido bom, bandido morto, da paranoia, da população, tudo isso. Exatamente. Eu acho que os dois dialogam bastante. Não, você tem toda a razão. Outra coisa, assim, que vem do filme, eu acho que você falou dessa coisa do humor que ele tem, dessa coisa da construção do tempo e de como ele dialoga, né, os planos, tudo isso. Eu fiquei muito imerso nessa coisa de parecer que eu estou andando por uma rua, mesmo assim, e de que cada canto dessa rua te diz algo sobre uma estrutura social e uma estrutura familiar que continua essa rua. Acho que eu fui muito imersivo e sensorial nesse aspecto, porque ele te transporta para isso, para essas estruturas, pelo jeito que ele distancia, né? Os planos, os monitores, tá tudo junto naquela rua, cabe um estado, um país, o Brasil, essa metáfora toda. E aí você vê que tá tudo separado mesmo, que as relações estão separadas, porque tem relações que se degradam naquilo, nesse silêncio que o filme faz, né? Ao mesmo tempo, ele vai colocando esse tom de humor, assim, e de dramaticidade, uma coisa que o Gregory sempre faz, né? Tem uma cena que, tipo, tô explicitando essas relações, mas tá casada com esse tom, né? Que é essa cena aí da reunião de condomínio, né? Que a mulher se cabeja, que é o símbolo da direita da época, tudo isso, aí você tem o cara que fala que o porteiro não vai pra frente porque é aquele clássico discurso, né, reacionário de que, tipo assim, esse pessoal que não trabalha, que trabalha pouco, assim, né, e aí tem outro cara que defende, né, com a cara da família de engenho e tal, mas também é um cara que parece, até a questão do sonho remete isso, que tem uma certa culpa burguesa, né, assim, né, até aquela cena do que vai para aquele jeito, como o senhor falou, tem essa coisa do terror, né, que aparece. Então, eu acho que ele está sempre explicitando as relações e jogando esse tom para
para te incluir nesse tom que o filme tem lento, ele coloca muito essa construção gradual da gente se colocando nas estruturas sociais daqueles cenários, até que ele explicita isso nas várias cenas. Acho que falei muito, mas... Não, tá certo, não, concordo, tá muito bem, lembrou bem coisas que estão lá, né? Estão lá, e ele tem uma coisa interessante, que ele cria um painel bem amplo, né? E não tem pressa, né? Tanto é que o filme tem 2h20, né? E ele estabelece... E ele tem, de repente, uma inversão temporal muito forte, que é o tempo entre a conversa do seu Francisco com ele, o seu Francisco saindo da festa, e eles ali... Outra coisa, sempre os encontros são naquela cerquinha da casa, em que você tem a parte, uma espécie de quintalzinho ali, um jardim que já está fora da casa, e sempre a conversa se dá naquela cerquinha. O cara está na rua, você está na rua, eu estou aqui na minha casa. Mas, entende? As situações em que o seu Francisco recebe alguém também são interessantes, porque na primeira vez que eles vão lá, o seu Francisco não deixa eles passarem da cozinha. Né? Eles entram, ficam na cozinha, o seu Francisco vem e conversa com eles e tchau. Né? Inclusive tem aqueles desafios, que o seu Francisco fica simpático porque um dos rapazes do grupo do Clodoaldo, ele dá aquela resposta, fala, não, Lampião, antes de morrer, ele matou muita gente, não sei o quê. Quando ele fala aquela história do olho, tal, do caolho, e aí tem um processo, né, ali tem um processo curioso de identificação, né? É a hora em que o São Francisco tem a reação mais simpática a eles, é a hora que o rapaz responde, né, com coragem, inclusive, né, e ele vê ali um linguajar, né, com o qual ele se identificou ali, né, e nesse momento ele foi muito simpático. Mas, na verdade, né, o que é interessante é que também essas relações dentro do espaço familiar, né, estabelecem determinado tipo de cortesia mútua, etc. Mas, na hora que tenha qualquer crise, fica muito claro quem tem o poder. Né? Isso ficou na reunião de condomínio, isso é muito nítido. Né? Agora, o João se omite. Você vê, não tem nada. Né? Nenhuma situação, né? Embora ele seja alguém que está lá, da família poderosa, ele se omite. Na reunião de condomínio, ele tem a posição dele, mostra algum tipo de oposição ao que está sendo a postura dominante, mas na hora da decisão ele vai embora. Né? E ele tem sempre essa postura, ele está sempre como uma figura que não estabelece consequência naquilo que dentro do qual ele, às vezes, até está envolvido. E, no mais, ele também não se envolve em nada. Né? Ele é uma figura de protagonista, assim, que é a figura da não ação por excelência, né? O João. Oi. Boa noite, professor. É um prazer estar aqui conversando com o senhor. Queria saber, pensando nessa questão da temporalidade dos tempos, que um tempo que se fragmenta em vários outros tempos, a gente pode fazer um paralelo com o Brasil atual, dessa situação das relações de poder lá? E, na verdade, não sei se com o Brasil atual, mas com a história do Brasil, com alguma coisa que é enraizada nas nossas relações. Não, o que é, digamos assim, uma coisa que se pode, né, extrapolar, inclusive até o nosso momento, é o fato de que nós vivemos esse processo que eu já disse aqui um nome que foi dado, né, que é da modernização truncada. Né? Nós vivemos um processo em que esses estratos-tempos continuam sobrevivendo. Né? E, por exemplo, no espaço, né, da vida privada, você continua tendo, embora tenha novas leis que alteraram bastante a situação institucional da empregada doméstica, né, isto é uma coisa que não chega a se constituir como regra geral na sociedade. Você tem muita informalidade, muita
situação de relação patrão-empregado, né, marcada pela informalidade, né, que dá ao patrão todo o poder de estabelecer, né, qual é a tônica da relação e até onde aquela relação é aceitável. Se não for, tchau e pronto. Ou seja, tem aspectos da vida doméstica que marcam ainda isso que eu estou chamando aqui de modernização truncada. Isso não há dúvida. Não é só lá até 2012. Nós estamos vivendo uma situação que é muito... Não é assim absolutamente universal no Brasil a figura do contrato, do estabelecimento claro dos direitos, etc. Não é. Até hoje. Né? E tem outros aspectos também, né, que marcam esse tipo de relação de poder que é marcada por outros códigos que não são os códigos da vida democrática. Né? Então, realmente, eu não lembro de filmes que vieram depois e que trataram dessa questão. Alguém lembra? Não, né? Eu não lembro. Mas, enfim, é uma coisa que eu acho que o que mais ainda se mantém é essa questão da vida doméstica, né? E a relação de poderes existentes dentro dessa vida doméstica. Então, isso é um ponto bem claro, né, de informalidade que ainda permanece. Não estou dizendo que todo mundo, em todas as casas, procura, né, se valer, né, ter a vantagem dessa informalidade enquanto patrões. Mas ainda tem um bom contingente, né, que vive dentro dessa situação. Né? Não tem empregada registrada, não estabelece todas as leis do trabalho como presentes aí nessa relação de patrão-empregado. Né? O que horas ela volta, certo? É um bom exemplo de uma situação bem aqui de São Paulo, né, que trabalha esse processo de informalidade. Né? E dá uma cena interessante, porque no final é a filha da empregada doméstica que vem lá no Nordeste, migra para São Paulo e passa no vestibular, enquanto que o filho dos ricos donos da casa não passa. Né? Então, ali tem eu acho um pouco cômica essa inversão, né? Porque, digamos, é uma inversão, digamos, alguém diria pouco verossímil, né? Mas que tem a ver um pouco com o tom de toda a narrativa, né? Que se dá mostrando todas as barbaridades, mas sempre com a Regina Casé dando um tom, né, que estabelece essa tonalidade de comédia em muita coisa. Né? E esse desfecho, né, é muito sintomático enquanto marcação, né, dessa, digamos assim, surpresa que o espectador tem, né, ao ser constatada, né, o sucesso da filha da empregada e o fracasso do filho dos patrões. Né? Ali é um tom, mas é num tom, digamos assim, de sátira, de uma certa forma de não estabelecer assim uma situação dramática que dê muita força a esse processo. Né? Mas foi bem lembrado isso. Porque essa questão da vida doméstica, ela tem sido trabalhada nos filmes mais contemporâneos, porque, na verdade, foi uma questão que foi tratada de diferentes modos, né, ao longo da história do cinema brasileiro. E, enfim, né, a sensibilidade para esse processo, né, de legalização da vida do trabalho, para esse processo de criar novas formas de administrar institucionalmente, né, a questão do trabalho doméstico, que são fundamentais nos últimos anos. Né, e, assim mesmo, eu acredito que tem muitos exemplos ainda de informalidade a qual vai se dando continuidade. Né? Oi. Desculpa.
Não é uma pergunta propriamente, é só uma observação que eu tive revendo esse filme. O senhor falou que o João é o que não age. E eu lembro que o Kleber mencionou que esse é o filme que ele aumentou a intensidade, né? Então, o Som ao Redor, Aquários e Bacurau o Bacurau seria mais forte, né? E eu pensei se o João não seria o próprio Kleber Mendonça Filho, quer dizer, o sujeito que observa, o cineasta, o sujeito que observa, inclusive o uso do espaço no filme me parece muito significativo do mercado imobiliário. Ele observa os casais, né? Quem vai usufruir daquele espaço, né? Uhum. E a gente está observando a história, digamos assim. Então, não sei se faz sentido esse comentário. Não, ele tem, sim, sem dúvida, nesse filme ele tem uma atenção muito grande aos espaços, né? Quer dizer, quando o João está no seu trabalho, né, não é apenas parte da narrativa mostrando o cotidiano do João, mas é também mostrando esses ambientes, né, que estão presentes nesse cotidiano do corretor, né? E, claro, que estabelecem ali uma atenção dele, né, a um padrão de espaço ocupado, né? Enfim, hoje, nos apartamentos ou nas casas, né? Ele, no caso ali, tem alguns casos de apartamento e alguns casos de casa, né? Inclusive a casa da própria Sofia, né, onde ela tinha morado, e que ao momento em que eles vão lá, tal. E é um aspecto que, digamos, marca muito bem o processo de O Som ao Redor, que, num certo sentido, né, ele tem assim pelo menos para mim, né, eu acho que é o filme dele que, enfim, aí é questão pessoal também que eu acho que estruturalmente é mais coerente e que é o filme mais bem sucedido assim na sua proposta de gênero, de fazer essa crônica ao mesmo tempo que vai preparando, né, para um desdobramento que vem fazer um rompimento muito claro, né, desse processo mais leve, né, que a coisa fica pesada na hora em que fica definido o confronto mesmo, né, entre o Clodoaldo e seu grupo e o São Francisco, né? E enquanto que eu acredito que, bom, o Aquários também, né, trabalha com questões relacionadas com o mundo imobiliário, né? Essa questão do mundo imobiliário está muito presente nesse momento, né? Nesses dois filmes, basicamente, né? No Som ao Redor e o Aquários já é outra cidade, outra situação, né? Mas tem essa questão da especulação imobiliária, das corretoras, etc., né? Ismael, opa. Recife Frio também, né? Que é anterior, né? É um curta, o Recife Frio é um curta, tá certo. Oi. Talvez mais duas perguntas. Vamos. Ismael, Já está ficando tarde. eu achei interessante, logo que o filme começou, Hum. quando aparecem as poucas fotos lá no início, você falou cabra marcado. Falei, porque era uma foto que era da família, né, que é o centro de atenção do cabra marcado do Coutinho, né? Tem lá o menino, tem lá a mãe, e não, aquela parte inicial, foi bom você lembrar que eu não comentei. Aquela parte inicial é interessante porque ela tem uma iconografia de todo esse histórico da Casa Grande Senzala até o presente. Inclusive começa com fotos que aparece a Casa Grande, aparece o pessoal que está ali ligado a esse mundo, né, da época, né, daquela agricultura senhorial, né, e também dos engenhos de açúcar. E ele vai avançando no tempo das fotos, então, até chegar
no período das lutas camponesas, do Francisco Julião e todo o pessoal das ligas camponesas, no pré-64, né, que foi inclusive um dos motivos, né, das ditas subversão que estava assolando o país. Então, o golpe militar, né, teve também nesta experiência, né, pernambucana daquele período das ligas camponesas e daquele momento que depois o Coutinho, né, estava fazendo o filme lá com o pessoal. E aí veio, inclusive, perdeu parte do material, teve que esconder o material filmado, etc, etc. Então, eu acho que ele faz essa documentação a partir de fotos, né? E mostra muito bem aquele período da mobilização e da luta pela terra, lá, exatamente em Pernambuco, né, onde o filme do Kleber se passa. Então, é interessante que aquela iconografia inicial da apresentação do filme, ela é um histórico, né, que estabelece, né, o contexto geral dentro do qual ele insere a trama do filme Som ao Redor, né? Exatamente. Exatamente. É uma coisa que está... Essa história de vingança, né, essa história que é efetivamente o momento em que se realiza com maior definição, ter trazido, né, os conflitos, né, dos donos de terras, né, com seu jogo de poder e suas formas de garantir seu poder e a sua vontade, né, nesse mundo. E esse homem que agora vive na cidade e transformou aquele bairro, num certo sentido, numa reprodução, dentro do possível da urbanidade, daquilo que era a sua vida de senhor de terras, que, por causa de uma cerca, né, matou o pai e o tio do Clodoaldo e do seu irmão, né? E aí nós temos uma história de vingança, né? E tem muita gente que teve assim um estranhamento, achou que essa história de vingança que estabelecia o sentido da trama, né? Porque dá a razão pela qual Clodoaldo e seu grupo estão ali, dá um sentido para uma série de coisas que antes tinham assim a sua presença dentro daquela crônica que estava sendo feita, mas não estavam aparecendo como um drama, né? Como uma situação dramática de um conflito decisivo, como a última cena constrói. A última cena sozinha, se dá uma volta e vem um conflito assim de uma amplitude muito grande, né? E estabelece, enfim, aí o momento final, e que eu acho interessante, porque, na verdade, ele assume, nesse caso, o Kleber, né, a classicidade, digamos, do desfecho do filme dele, né? Ele não quis fazer aquela coisa de desfechos ambíguos, como, digamos, muitos filmes dos últimos 20 anos, né, tentam evitar a ideia de um final, né? Estabelecem uma coisa mais ambígua e tal. Aqui não, aqui ele, dentro daquela crônica que está tudo muito assim, né, sem uma definição de conflito tão clara, de repente o conflito se instala com muita força, né? E nessa instalação ele tem o seu ponto de desfecho mesmo, né, que é a vingança, que eles conseguem, né, matar o seu Francisco, né? Que, curiosamente, né, se no começo do filme deixou eles na cozinha, na hora que ele vai precisar deles, que ele vai lá para pedir para eles serem guarda-costas, ele os leva para a sala, né, e faz eles sentarem normalmente como qualquer visitante digno, né? E nesse momento é que ele está, né, finalmente vendo a sua morte, né? É muito interessante esse trabalho que ele faz com as duas entradas na casa no apartamento do seu Francisco, né? Ok, gente. Então, vamos lá. Obrigado. No filme, e você até destacou no começo da sua fala, essas cenas que são, que beiram, que são sobrenatural, né?
eu senti que elas trazem muito impacto para, às vezes, falar de fenômenos sociais que são muito complexos, mas conseguem ser bem acomodados nessas cenas. Então, principalmente naquela cena que o Clodoaldo e a empregada do senhor lá, que eu esqueci o nome. Vão para aquela casa lá, Vão para que ele aquela tem a casa. chave. Isso. E aí passa o menino atrás correndo, né? Eu senti que nessas cenas também, lá no engenho, quando eles ouvem os passos com o cara assustado, parece até que foi um dos momentos que o filme mais notou essa questão de raça, né? Para todo esse recorte. Sim, claro, sem dúvida. E eu achei interessante, e até vindo como forma de pergunta, assim, aonde que na linguagem do cinema essas cenas que elas se encontram no sobrenatural e que não dão um sinal de quebra com a verossimilhança do filme, eu não sei, é uma dúvida mesmo, de saber como elas conseguem trazer essa força do fenômeno social guardada nelas em uma cena só, como que elas conseguem dialogar com a gente, assim, eu achei super Ele tem momentos que são construídos de maneira a não deixar claro, né, exatamente as circunstâncias do que a gente vê, para estabelecer um efeito, né, que eu acredito ser por exemplo, essa do menino passando, justamente na hora que ele lá está transando com a moça, numa casa que ele está com a chave, né? E, digamos assim, aquela figura, você não sabe se aquele menino está ali porque trabalha ali, ou qual é a razão? Ele não define as circunstâncias com toda as suas diferentes, né, questões, e deixa em ambíguos, deixa ambíguo mesmo, ele faz de propósito, né? Estabelece o fato de figuras simbólicas que os burgueses locais, ou essas figuras que pertencem a esse poder familiar, têm certo receio. Como aquele menino que está no alto da árvore pegando alguma coisa, um fruto, etc., os caras tratam de uma forma abominável, né? E como o momento em que a filha da Bia está dormindo, e aí aparece aquela invasão, como se fosse aquela invasão que está presente na imaginação de todos com relação ao fato de ter como vizinhança uma favela. Está nítido que ali aparece um pouco uma espécie de paranoia diante da possível violência vinda dessa vizinhança. Só que ela vem de uma forma muito indireta, né, através do sonho daquela menina. E é muito ambíguo, porque ela está dormindo, aparece toda aquela invasão, né, e aí tem o som ao redor, tem todo o som muito forte daquilo. Aí ela levanta, vai até o quarto dos pais e não tem ninguém ali, está vazio, né? Que também é sem sentido. Por que está vazio? É estranho, né? Aí ela volta para dormir, né? E aí, sabe, fica uma coisa que é sonho, mas ao mesmo tempo a forma como a cena é tratada tem um aspecto de uma espécie de parêntese que tem, eu acredito a ver, né, com esse tipo de paranoia, né, de ameaças que estão ali presentes o tempo todo, tal. Mas realmente são cenas que são construídas de uma maneira que não é muito clara, como também aquela coisa da água vermelha, né, logo corta para ele sentado na cama e a moça dormindo, e de repente ele está olhando, vem aí uma menina negra e conversa com ele, né, que deve ser a neta da empregada, aquela coisa. Tem sempre uma figura, né, das classes dominadas que aparece nessas horas dessas paranoias, né? Oi. Eu ia falar que as cenas que ele comenta, para mim, tem muita força também pela brevidade delas. São muito rápidas. Muito rápidas. Todas as outras cenas são dos filmes são mais longas, esses momentos são por poucos segundos. A cena que é mais longa, que é a do sonho até, mas ela tem uma coisa de repetição e de uma ação rápida, também dá outro...
e que faz eco com outro momento em que a Bia estava na na sacada da sua casa ali e via um menino andando pelos telhados ali. Não por acaso um menino da favela, né? Então, essa paranoia diante dessa vizinhança, né, aparece rapidamente em cenas que ele não explica e nem quer desenvolver. Ele faz apenas como um flash, né, como uma pontuação que vai se dando, né? Pode ser que tenha um diálogo com esses diretores, sim, mas é uma coisa mesmo para, eu acredito para fazer um comentário sobre essa paranoia, né, esse medo que se estabelece, né, nesse pessoal que vive ali, nesse bairro de gente abastada, rica, né, e, ao mesmo tempo, com relações informais. Então, tem, primeiro, essa história da empregada da casa do João, que é praticamente quase como uma da família, né? Mas por quê? Porque ali está implícito um processo de estabelecimento informal que também tem uma vantagem para eles, né? Bom, Então é isso. desculpa, tudo bom. Queria agradecer.